Então, boa tarde a todos e todas que nos acompanham. Eu sou Priscila Rolim, sou professora do Departamento de Nutrição da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro ciclo de estudos sobre sustentabilidade na alimentação coletiva, com o tema Redução do desperdício de alimentos, o que podemos fazer? Este evento de extensão acontece desde 2014, não, desculpa, desde 2019, abordando diferentes temáticas e tem sido importante na promoção de ações mais sustentáveis no ambiente da alimentação coletiva, além de contribuir para o avanço em pesquisas científicas da área. Esse evento é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa em Alimentação Coletiva, o GPAC, do Departamento de Nutrição da UFRN, que é coordenado por mim e pela professora Larissa Seabra, e conta com a participação de alunos de mestrado e doutorado em programas de pós-graduação, como de nutrição e saúde coletiva, e alunos de iniciação científica do curso de nutrição. Nós desenvolvemos pesquisas na área de alimentação coletiva, com ênfase em estudos sobre a nutrição sustentável. Quem desejar acompanhar as nossas postagens, e publicações, pode nos seguir lá no Instagram, gpac.ufrn. O tema deste terceiro ciclo faz parte de uma discussão mundial, sobretudo na Agenda 2030 da ONU, com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, com metas que visam reduzir pela metade, pelo menos pela metade, o desperdício alimentar global per capita, tanto no varejo como no nível do consumidor, bem como diminuir as perdas ao longo das cadeias produtivas e de fornecimento. E para brilhantar o nosso evento, com essa discussão tão relevante e urgente e importante, participarão com palestras e um debate, ao final, o pesquisador da Embrapa, o Dr. Gustavo Porpino, e a nutricionista do nosso RU, da UFRN, Michele Medeiros. Então, desde já eu agradeço a presença, a gentileza e a disponibilidade de vocês em compartilhar seus conhecimentos aqui conosco nesta tarde. Neste momento, farei uma breve apresentação de cada um dos nossos palestrantes, antes de passar a palavra para a professora Larissa e logo em seguida a palavra para o nosso primeiro palestrante. Então, iniciando com o nosso pesquisador da Embrapa, com muito orgulho e satisfação de recebê-lo aqui conosco. O Dr. Gustavo Porpino é doutor em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, é jornalista e mestre em Administração pela UFRN, analista da Embrapa desde dezembro de 2005, foi colaborador do Refresh, Community of Expert, iniciativa da União Europeia vinculada aos ODS, especialmente o ODS 12, e atuou no Comitê Técnico sobre Perdas e Desperdício de Alimentos, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Colabora com iniciativas da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Nutrição, a FAO, ONU Meio Ambiente e o Grupo de Trabalho do G20 sobre perdas e desperdício de alimentos. Tem publicações científicas na temática de comportamento do consumidor, com ênfase em consumo e desperdício de alimentos, além da participação em diversos seminários internacionais. Então, o super expert aí no tema conosco. Muito obrigada, Gustavo. E a Michele Medeiros é nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional, mestre em gestão de processos institucionais pela UFRN e é a atual diretora do restaurante universitário da UFRN, atuando desde 2017. Então, que possamos aproveitar muito bem essa tarde de discussão e aprendizado. O chat permanecerá aberto, à medida que as dúvidas, comentários forem surgindo, vocês já podem enviar, tá bom? E serão respondidas
lá no momento do debate após as apresentações. Agora eu passo a palavra para a professora Larissa Seabra, para dar encaminhamento à nossa primeira palestra. Bom, boa tarde a todas e a todos. É uma imensa satisfação estar aqui recebendo o Dr. Gustavo Porpino e a nutricionista Michele Medeiros para falar de um tema que a gente vem abordando já há alguns anos e que carece assim de divulgação, de reflexões, porque em pleno 2021, com pessoas ainda passando fome, né? Não vou nem usar o termo que a gente usa muito, né? Insegurança alimentar grave, né? Nosso termo usado na nutrição, pessoas passando fome. E a gente vê os alimentos sendo desperdiçados. E nós temos aqui, né, para primeira fala, o doutor Gustavo Porpino, que tem um excelente trabalho nessa área, inclusive o trabalho que a gente usa como referência para desperdício de alimentos no âmbito domiciliar é do Gustavo Porpino, né? Inclusive com participação, e ele deve falar sobre isso, em relatórios internacionais. A gente tem o último relatório agora de 2021, e, se eu não me engano, Gustavo, os dados do seu trabalho é o único que aparece do Brasil, né? A gente ainda carece de muitos dados, a gente ainda precisa, né, avançar muito nessa área. E eu vou passar a palavra para o Gustavo. Ao final das duas palestras, a gente vai abrir 20 minutos para a gente discutir, para vocês perguntarem. Se alguém tiver dúvida, pode colocar aí no canal, lá aí no chat, que a gente vai tentar mediar essas perguntas, tá certo? A palavra é sua, Gustavo. Muito obrigada. Obrigado, Larissa, pela introdução. Priscila, Michele, um prazer participar desse debate hoje. Eu estou me sentindo em casa porque a UFRN é a minha primeira casa, vamos dizer assim, foi onde eu comecei minha carreira acadêmica e hoje eu vou compartilhar minha tela, porque eu preparei uma apresentação e a gente vai debater um pouco desse tema tão relevante, né, que a gente sabe que tem consequências aí ambientais, e econômicas e sociais e que suscita muitos debates no mundo hoje em dia. Você já vê minha tela? Vocês conseguem ver minha tela bem? Então, o tema da minha fala hoje é desperdício de alimentos. Eu não consigo visualizar. Só um momento. E agora? Agora, para mim, está tudo ok. Ok, então vamos lá. Vou voltar aqui novamente. Então, o tema da minha fala hoje é desperdício de alimentos, oportunidades e desafios. É um tema que, como Larissa ressaltou, ele é um pouco negligenciado ainda, embora mais recentemente, em função da pandemia, tenha ocupado bastante essa agenda global relacionada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu queria contar uma pequena história do meu envolvimento com esse tema. Eu comecei a fazer doutorado em 2012 em São Paulo, e naquela fase que eu estava ainda procurando o problema de pesquisa, me chamou muito a atenção nas minhas andanças pelo bairro de Perdizes, em São Paulo, na rua Caiová, mais precisamente. Quando eu descia essa rua Caiová para pegar o metrô ali perto da Vila Madalena, para a Fundação Getúlio Vargas, principalmente nas quartas-feiras, já próximo da hora do almoço, que é aquele período do pós-feira, da chamada xepa da feira, me chamava muito a atenção o grande volume de frutas e hortaliças que eram descartados, né? Então, era um volume que enchia mais de um caminhão de lixo, para vocês terem uma ideia, e eu via lá tomates ainda apropriados para consumo, alguns deles ainda apropriados, bananas, muitas folhosas sendo descartados, e foi quando eu comecei a me atentar para esse problema que era muito negligenciado em termos de pesquisas acadêmicas, principalmente o desperdício mais ao final da cadeia produtiva, nos elos de varejo e consumo. Naquela época, principalmente em função do relatório da FAO de 2011, né, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, ainda se falava muito que o problema das perdas, mais no início da cadeia produtiva, né, quer dizer, dentro da porteira, na etapa de produção do alimento e no escoamento, era um problema em países em desenvolvimento, e o desperdício no varejo e no consumo, um problema em países desenvolvidos. Mas a gente via que o Brasil era um caso peculiar e que tinha, sim, necessidade de implementar ações para reduzir perdas e desperdícios ao longo de toda a cadeia produtiva. E, de fato, quando eu fui a campo e comecei a pesquisar famílias de classe média baixa,
inicialmente em São Paulo, depois no interior do estado de Nova York, em Ítaca, onde eu fiquei um tempo, e também em Brasília, né, em cidades satélites de baixa renda, a gente percebia naquela época que, mesmo em famílias de classe média baixa, o desperdício de alimentos também era um problema no Brasil. Como eu citei inicialmente, é um tema de importância global. Nós tivemos em setembro, em Nova York, a Cúpula dos Sistemas Alimentares, né, que foi a primeira vez que uma assembleia de alto nível da ONU focou na temática da alimentação. Já havia ocorrido há alguns meses a pré-cúpula em Roma, na FAO, e o tema desperdício de alimentos foi um dos temas mais debatidos, inclusive foi lançada uma coalizão global contra o desperdício de alimentos em setembro, e o Brasil é um dos países signatários dessa coalizão que está começando a ser planejada. Da mesma forma, no âmbito do G20, o G20, que reúne as 20 grandes economias do mundo, anualmente ele é liderado por um país diferente. Esse ano, em função de ser a Itália ser muito engajada com a temática da alimentação urbana, tem um Pacto de Milão da alimentação urbana e outras ações da Itália, eles também trouxeram bastante para o debate o tema de perdas e desperdício de alimentos, e a gente também tem acompanhado na Embrapa essas discussões do G20. E hoje, por coincidência, na manhã de hoje entre 11 e meio-dia e 30, eu estava na primeira reunião desse grupo de trabalho da ONU Meio Ambiente, focado na América Latina e Caribe, para a gente discutir metodologias para mensurar o desperdício de alimentos no Brasil, né, no varejo e na etapa de consumo, e montar um plano de ação de como é que poderia ser essa agenda para o Brasil. Então, tem diversos países da América Latina e Caribe neste grupo de trabalho, vão ser 9 meses de trabalho, e em junho de 2022 vão ter webinars organizados pela ONU Meio Ambiente, para a gente apresentar, então, esse plano de ação para mensurar aliás, o desperdício, né, no final da cadeia produtiva no Brasil. E é uma agenda que, por que esse interesse todo desses organismos internacionais pelo tema? Em função da gente ter que gerar dados robustos, com cientificidade, que mensurem o alcance do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12.3, né, que foi citado mais no início. Então, a gente tem que ter esse acompanhamento periódico de como é que estão os países com relação à redução das perdas, do desperdício, e, para tanto, a gente precisa também ter indicadores sólidos de mensuração, ter recursos financeiros e ter também gente que possa, de fato, arregaçar as mangas e ir a campo para fazer essas mensurações. No âmbito do Brasil, a gente também, esse tema tem ganhado mais visibilidade, principalmente no ano passado e nesse ano, por conta da pandemia. A gente sabe que a insegurança alimentar grave, ou a fome, tem uma tendência de aumento no Brasil desde 2014, mais acentuada nos últimos 2 anos, em função da perda da renda da população, e o setor produtivo tem também indicado que o enfrentamento às perdas e desperdício deve ser uma prioridade. O CEBEDS, que é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, em junho, soltou esse guia do CEO para a transformação dos sistemas alimentares no Brasil. Uma das áreas prioritárias que eles disseram para essa transformação em termos de sustentabilidade, de incremento de sustentabilidade, seria a redução de perdas e desperdício ao longo de toda a cadeia. No Fórum Nacional da Cadeia de Abastecimentos, que reúne a Associação Brasileira de Supermercados, a Associação Brasileira de Indústria de Alimentos, também o tema desperdício de alimentos tem surgido muito forte, foi uma das prioridades. Hoje, em São Paulo, precisamente hoje à tarde, está ocorrendo uma nova reunião deste grupo, e eles querem também montar um plano de ação do setor produtivo para essa questão da redução do desperdício de alimentos. Uma das discussões muito fortes que tem acontecido no âmbito do governo e do setor produtivo é a possível introdução no Brasil da data do tipo best before, que é aquele melhor até, que nós não temos esse tipo de data de validade no Brasil. Isso é um tema assim polêmico, que tem que ter um debate técnico ainda, e a gente tem também buscado contribuir no âmbito da Embrapa com essa discussão, trazendo luz aos diferentes desafios que envolvem a implementação de uma data do tipo best before no Brasil. E no mês passado também o Ministério da Agricultura, até em resposta a essa pressão do setor produtivo, começou esse grupo de trabalho para discutir o combate ao desperdício de alimentos no Brasil. Eu tenho representado a Embrapa nesse grupo. Esse grupo tem 180 dias para apresentar um plano de ação do Brasil para a redução de perdas e desperdício. Nós já temos uma estratégia nacional para a redução de perdas e desperdício no Brasil, que foi lançada pelo NDS em 2018,
infelizmente não chegou a ser implementada. Então, um dos trabalhos desse grupo é rever essa estratégia, renovar, até porque a gente sabe que muita coisa mudou em função da pandemia, em termos de hábitos de consumo de alimentos. Algumas questões hoje são mais críticas do que há 4 anos atrás, e a gente precisa alinhar mais essa urgência de combater a fome com a urgência de ampliar a oferta de alimentos via redução de perdas e desperdício, né? A gente fala muito nos recordes de exportação que o Brasil vem quebrando. Isso é importante para gerar superávit na balança comercial. Então, esse dado aqui bem recente, de 15 de outubro, a gente percebe que em setembro o setor agroalimentar brasileiro exportou 10,1 bilhões de dólares, foi o melhor mês de setembro da série histórica. Somente em carne bovina, em carne suína e carne de frango foram mais de 2 bilhões de dólares exportados. Por outro lado, a gente precisa avaliar melhor os trade-offs, né? Nem sempre são situações ganha-ganha, esse paradoxo que existe. Então, quando o Brasil exporta mais, por vezes isso pode contribuir para que haja aumento do preço interno, para o mercado interno de alguns alimentos básicos, como arroz, como carne, e na prática a gente tem visto isso acontecer. Então, o aumento do preço da carne nos últimos 12 meses foi em torno de 30%, bem acima da inflação, que já está em 10%, e isso resulta, obviamente, na queda do consumo de carne bovina, por exemplo, que hoje no Brasil nós temos o menor consumo per capita de carne bovina dos últimos 25 anos. E o grande paradoxo, e aí é onde está esse dilema moral, é que a gente percebe que, como eu falei, a fome no Brasil tem piorado. A gente tem visto aí no noticiário algumas cenas tristes de pessoas vasculhando lixo e até comprando ossos e pelancas para fazer sopa. E se o Brasil tem essa capacidade enorme de exportar, também precisa avaliar melhor a questão do mercado interno, do abastecimento interno, fortalecendo políticas públicas de alimentação e nutrição e, de fato, colocando em prática uma agenda robusta de redução de perdas e desperdício de alimentos para que haja esse incremento na disponibilidade interna de alimentos para o brasileiro, via também redução de perdas e desperdício. E aí, esse ponto das políticas públicas é muito importante, né? Então, por que políticas públicas de alimentação importam tanto? Exatamente por uma das razões principais é essa tendência que a gente observa desde 2013 da piora nos indicadores de segurança alimentar no Brasil. Então, em 2013, quando o Brasil saiu do mapa da fome das Nações Unidas, o que caracteriza um país no mapa da fome é ter, a partir de 5% da população em insegurança alimentar grave ou passando fome. E no Brasil, em 2013, nós tínhamos 4,20%, daí a gente dizer que o Brasil havia saído do mapa da fome. Mas também é importante análises territoriais. O Brasil é um país muito grande, muito diverso, e mesmo em 2013, embora numa análise nacional nós tivéssemos apenas, vamos dizer assim, 4,20% da população passando fome, em alguns estados, como Maranhão, Alagoas, Piauí, em 2013 nós tínhamos muito, mas muito mais do que 4,20% passando fome, bem acima do patamar de 5%. Então, nós tínhamos, mesmo em 2013, diversos estados brasileiros ainda no mapa da fome, embora o Brasil tivesse saído do mapa da fome. E, obviamente, essa tendência de piora da insegurança alimentar, da segurança alimentar, né, essa piora dos indicadores foi mais acentuada nos últimos 2 anos, em função do aumento do desemprego, da queda da renda decorrente da pandemia e também do enfraquecimento de algumas políticas públicas muito importantes, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Programa de Aquisição de Alimentos, que não tiveram os orçamentos reajustados no mesmo patamar da inflação. E aí isso nos leva a pensar da importância de nós termos no Brasil uma atuação mais sistêmica, do campo à mesa, levando em conta o papel das cidades na implementação de políticas públicas de alimentação urbana e para que a gente possa, de fato, pensar nessa lógica de sistemas alimentares circulares, que é um termo muito em voga e muito discutido hoje nesses fóruns das Nações Unidas, como a cúpula dos sistemas alimentares. Então, sistemas alimentares circulares envolvem diversas ações, desde o campo até a mesa. No campo, fomentar práticas de agricultura regenerativa, a agroecologia, né, uso de bioinsumos para reduzir o uso de produtos químicos, agricultura orgânica, cobertura do solo, né, análise de solo para que a gente tenha um solo mais fértil, mais saudável, né, então
o solo é a base de tudo. E à medida que a gente avança na cadeia produtiva em direção ao consumo, diversas outras ações também são necessárias, e eu gostaria aqui de citar duas delas, que é o fomento a circuitos curtos de produção e consumo, que se mostraram muito importantes na pandemia, quando aconteceram essas rupturas que a gente viu quando, naquele momento em que algumas ceasas chegaram a fechar, em que os produtores, pequenos produtores, ficaram sem ter como escoar a produção porque o restaurante estava fechado. Então é importante ter esses cinturões verdes no entorno da cidade, abastecendo os grandes centros consumidores, principalmente com frutas e hortaliças, né? E políticas públicas de alimentação urbana que conectem esses dois problemas que nós temos, a necessidade de reduzir perdas e desperdício e a necessidade de fortalecer a segurança alimentar. E a educação é uma questão chave também, né? Educação para que o consumidor adote de fato um consumo mais sustentável, para que ele aproveite melhor o alimento, para que ele planeje melhor as compras. A questão também do currículo da escola, desde o primeiro grau menor, para que as escolas abordem mais a importância do alimento e também tenham no currículo atividades extra-classe, como, por exemplo, hortas pedagógicas, que é bem interessante. E até a questão da inovação também, pensando em coprodutos, a bioeconomia contribuindo, por exemplo, para dar novos usos inventivos a determinados coprodutos, como a fibra do caju, transformando a fibra do caju em hambúrguer vegano, e várias outras soluções aí tecnológicas que passam também pelo papel das foodtechs, das agritechs, do empreendedorismo, que tem avançado muito em algumas cidades brasileiras, como Piracicaba, no interior de São Paulo, com jovens empreendedores buscando soluções que envolvem o agro no âmbito das cidades. E aí, reduzir perdas e desperdício de alimentos é crucial no fortalecimento desses chamados sistemas alimentares circulares, exatamente porque o desperdício de alimentos tem um impacto ambiental muito grande, contribui com a emissão de gases de efeito estufa, reduz as possibilidades de enfrentamento à fome, e também, obviamente, reduz a disponibilidade do alimento, que é algo bastante grave no cenário atual que a gente tem visto no Brasil, com muitas famílias tendo dificuldade, por exemplo, de ter proteína animal na mesa, ou mesmo de consumir mais frutas e hortaliças. Então, é um problema que demanda uma visão sistêmica, como eu falei, de antes do campo à mesa. Então, antes do campo, o que é que eu quero dizer com isso? Às vezes, a perda pode ser decorrente de escolhas erradas do produtor rural, que vai comprar uma semente de má qualidade ou usar cultivar uma planta que não está adaptada às condições de clima e solo da fazenda. Então, tem essa importância da pesquisa agropecuária ainda no laboratório, no melhoramento genético de plantas, de animais, no desenvolvimento de sementes adaptadas às condições de clima e solo do Brasil. Tem uma questão importante de armazenamento. Então, por exemplo, se um silo ele é de cimento, ele gera uma perda muito maior de grãos do que silos que são de alumínio, por exemplo. Na questão do escoamento, o uso de embalagens adequadas, principalmente para escoar a produção de frutas e hortaliças no Brasil, porque é um país muito grande. A gente tem uma produção muito forte, por exemplo, de melão aí no Rio Grande do Norte, e boa parte do mercado consumidor de melão está na região sudeste. Então tem que, não só o melão, como o mamão Havaí, o mamão papaya, as uvas do Vale do São Francisco, os morangos que também são produzidos já no Vale do São Francisco, eles precisam, obviamente, serem escoados e até exportados para outros países em embalagens apropriadas, e nem sempre isso ocorre, principalmente no mercado interno. O papel da indústria do varejo é muito importante também na redução do desperdício. É importante a gente pensar em formas de conectar mais o varejo, a indústria, com a rede brasileira de bancos de alimentos. E, finalmente, na etapa do consumidor, aqui a grande questão é mudar o comportamento. Então, implementar mais estratégias de mudança comportamental, comunicação para mudança comportamental, para que as pessoas se deem conta de que reduzir o desperdício de alimentos faz muito bem para o orçamento familiar, e também uma forma de diversificar mais a dieta das famílias, né? Então, se a família passar a desperdiçar menos determinado alimento que ela costuma comprar muito, vamos supor, ela pode introduzir na dieta novos sabores, né, novas frutas, novas hortaliças, principalmente.
Isso aqui é um dado, então existem hoje 2 grandes levantamentos sobre perdas e desperdício. A FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, tem cuidado mais do índice global de perdas, que diz respeito ao que se perde do campo até antes do varejo, e a ONU Meio Ambiente atua mais com desperdício, com enfoque no varejo e no consumo. Então, esse aqui é um dado de 2019 da FAO, uma estimativa de que 14% da produção de alimentos no mundo é perdida antes de chegar ao varejo, né? Então, aqui na América Latina e no Caribe está um pouco abaixo dessa média, 11,6%. América do Norte e Europa está até acima dessa média, e isso contradiz o dado da FAO anterior de 2011, né? Então, mas obviamente aqui as razões que levam às perdas entre essas 2 regiões são distintas, né? Na América do Norte e na Europa, um fator importante são a questão das geadas, de climas extremos e também picos de produção, quando o produtor não planeja bem a produção, e aí há um pico de produção, vamos supor, de tomate ou de melão, o preço cai muito e aí o produtor chega a não sequer colher, às vezes, aquela produção, porque houve uma queda de preço muito considerável e ele não vai conseguir cobrir o custo de produção. Então, essa perda, daí decorre uma perda elevada ainda no campo. E na América Latina e no Caribe, tem esses fatores que eu expliquei anteriormente, que é a questão de infraestrutura que precisa melhorar, tem uma questão importante também de incrementar a transferência de tecnologia para pequenos e médios produtores, e também essas questões de risco climático, de ataques de pragas e de doenças. Já quando a gente avalia o desperdício no âmbito do consumidor, aí o dado é bastante alarmante e também é um problema em todo o mundo, independente do nível de renda dos países. Então, nesse índice global do desperdício da ONU Meio Ambiente, que foi um estudo do início deste ano, né, que compilou dados de 54 países, eles chegaram à conclusão que, do total de alimentos disponíveis para consumidores, o desperdício anual é em torno de 931 milhões de toneladas. Se a gente encher caminhões de 40 toneladas de lixo com esse volume aqui, e enfileirar esses caminhões, dá para dar 7 voltas ao redor do globo terrestre, né? Isso aí serve para ilustrar a dimensão do problema, apenas avaliando os 2 elos finais da cadeia produtiva. E o que chama a atenção aqui é que nos países de renda média baixa, o desperdício no âmbito familiar, mensurado, né, em média, foi até maior do que nos países de alta renda. Então, a explicação mais convincente para essa diferença aqui, que não chega a ser tão grande, e que mostra, como eu falei, que o problema é grande em todo o mundo, é em função de fatores comportamentais, da valorização da fartura na mesa, e também, por vezes, a família de classe média baixa não tem os meios necessários, adequados para preservar bem os alimentos em casa. Tem também o fator de ter uma vida muito atribulada. Obviamente são famílias que não têm uma empregada doméstica e tem que conciliar fazeres domésticos com trabalho, com cuidado com os filhos, e naturalmente pode até esquecer que tem determinada sobra de alimento na geladeira e o alimento se perder, o que de fato acontece não só no contexto da classe média baixa, mas também em outras faixas de renda pelo mundo afora. Aqui eu já abordei um pouco a questão dos impactos do desperdício de alimentos nas mudanças climáticas, né? Então, entre 8% e 10% das emissões globais de gases de efeito estufa derivam do desperdício de alimentos, apenas 12% do lixo orgânico global são, de fato, utilizados para compostagem, que ainda é uma taxa muito baixa. Alguns países têm esse percentual bem mais elevado, principalmente os do norte da Europa, e outros estão até abaixo dessa média. E o desperdício representa perdas econômicas de 940 bilhões de dólares. É importante a gente pensar também que, quando a gente fala no desperdício no âmbito dos supermercados, não é correto afirmar que se uma família passar a desperdiçar menos comida, ela vai comprar menos no supermercado. Menos que eu digo que o valor da compra será menor. O que as pesquisas internacionais têm mostrado é que, quando as famílias passam a desperdiçar menos, elas passam a ter uma dieta mais diversificada, em vez de gastar, vamos dizer assim, menos com a compra, com a aquisição de alimentos, né? E é importante também a gente perceber que a maior parte do desperdício que acontece nos supermercados brasileiros, e isso aqui é o dado mais recente da Associação Brasileira de Supermercados, são de alimentos perecíveis, principalmente frutas, hortaliças, carnes e peixes. Em termos de volume, que é mais desperdiçado nos supermercados brasileiros, nesta ordem é tomate, batata, banana, laranja e cebola.
Então, se a gente pensar apenas na cadeia produtiva do tomate, e se porventura a gente quantificasse o quanto é desperdiçado de tomate nos supermercados, nas feiras livres, nos mercadinhos e nos lares, né, nas famílias, a gente certamente teria aí um volume impressionante de tomates sendo descartados. Então, uma questão urgente é pensar em alternativas para reduzir esse desperdício, principalmente desses alimentos saudáveis, né, que são descartados em supermercados, em mercadinhos, em feiras livres, e como fazer com que mais alimentos como esses possam chegar, por exemplo, a bancos de alimentos e outras instituições que trabalham para levar comida a quem mais precisa. E a gente sabe também que metade, mais ou menos, dos supermercados brasileiros não participam de programas de doação de alimentos. Aqui tem uma necessidade que é exatamente incrementar a capilaridade da rede brasileira de bancos de alimentos, né? Alguns supermercados não participam de programas de doação porque em cidades pequenas e médias, às vezes não existe a figura, vamos dizer assim, do banco de alimentos, né? Nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil e algo em torno de 200 bancos de alimentos. A rede mais bem organizada é a do SESC, o Mesa Brasil, que é muito interessante. Tem a ONG Bancos de Alimentos, que atua em São Paulo, que também faz um trabalho bem bacana, mas é também preciso pensar em alternativas para incrementar essa rede. O Ministério da Cidadania tem uma equipe boa que atua nesse tema e tem também tentado implementar agora um plano de ação para fortalecer essa rede brasileira de bancos de alimentos. E no Brasil, a Larissa citou no início, na minha apresentação, esse estudo que a gente fez em 2018, né, que foi uma parceria da Embrapa com a FGV, com recursos dos diálogos setoriais União Europeia-Brasil, que é um programa de cooperação. E aí o que é que a gente, nesse estudo, que foi bem interessante, porque teve abrangência nacional, nós conseguimos ter uma amostra de respondentes que representava a população brasileira, tivemos respondentes de todos os estados brasileiros, né, por meio de um painel robusto de consumidores, e eles reportavam numa plataforma online, né, móvel, no celular, o quanto era desperdiçado no café, no almoço, no jantar, entre as refeições, e também podiam fazer o upload, a foto do que é que estava sendo desperdiçado. Então, além da escala estar mensurando o quanto era desperdiçado, a gente também tinha, vamos dizer assim, a foto para cruzar com a escala e ver se, de fato, o respondente estava sendo fidedigno na resposta. E aí nós chegamos a essa conclusão de que, em média, a família brasileira desperdiça em torno de 129 quilos de alimentos de comida por ano e, numa análise per capita, daí 42 quilos, o que é muita coisa também. Mas, obviamente, isso aqui foi antes da pandemia, essas mensurações de abrangência nacional precisariam ser mais periódicas. A gente sabe que a Covid, a pandemia, impactou nos hábitos de consumo de alimentos. Nessa pesquisa de 2018, arroz, feijão e carne foram os alimentos mais desperdiçados, e uma hipótese que eu imagino que pudesse ser validada hoje é que, no momento, o desperdício de arroz e da carne bovina não seria tão alto, até porque a gente sabe que o consumo desses dois alimentos foi bastante reduzido, né, nos últimos 3 anos, em função da alta de preço que eu citei. Aqui, então, como eu falei, então, de cada 1 quilo de alimento desperdiçado, em média, 220 gramas eram de arroz, 160 gramas feijão, 200 gramas carne e assim por diante. Então, de fato, proteína animal, arroz e feijão, que é a dupla assim, mais popular no prato do brasileiro, arroz e feijão, foram os alimentos que a gente quantificou como sendo os mais desperdiçados nessa pesquisa bem abrangente de 2018. Quem ainda não tiver tomado conhecimento desse estudo e quiser ver o relatório completo, ele está disponível nesse link aqui, que vocês podem ver aqui na tela, ou podem entrar também em embrapa.br e fazer a busca por intercâmbio União Europeia-Brasil sobre desperdício de alimentos. Aqui eu vou passar mais rapidamente nesse slide. A gravimetria é o método mais, vamos dizer assim, mais robusto para mensurar o desperdício de alimentos na etapa de consumo. Já foi realizada uma gravimetria do desperdício no Distrito Federal, uma parceria da SLU com a Agência de Proteção Ambiental da Suécia. Eles tiveram resultados interessantes que, de certa forma, dialogam com esse estudo que eu acabei de falar para vocês, que a gente fez em 2018, e foi realizado em 2019, esse com participação da Suécia, né? Então,
Dentre o alimento considerado como desperdício de alimentos evitável, arroz, feijão, massa e batata, né, combinação desses alimentos, respondeu por 42% lá das análises que eles fizeram. Então, o maior volume era desses 4 itens aqui. Arroz, feijão, novamente aparecendo. Acho que um desafio que a gente tem no Brasil para avançar mais rapidamente nessa agenda também diz respeito à governança, né? Tem essas 3 letrinhas que alguns de vocês ouviram falar ultimamente, a ESG, né, que são esses fatores ambientais, sociais e de governança, que as empresas têm focado muito para elevar a percepção de sustentabilidade, de boas práticas, e a governança, de fato, é uma questão crucial para a gente avançar nessa agenda, porque deve envolver prioritariamente diferentes níveis de governo, tem que ter uma articulação melhor com os municípios, a gente tem que buscar meios para, como eu falei, para atualizar essa estratégia, isso já está em curso no âmbito do GT, do Ministério da Agricultura, e buscar recursos para implementar, de fato, a estratégia, e também dar mais visibilidade para essa nova legislação que até já existe, que é essa lei federal de 2020, a lei 14.016, que facilita a doação de alimentos para bancos de alimentos, por exemplo. Então, que o varejo possa tomar mais conhecimento dessa lei e também que haja mais bancos de alimentos para que mais supermercados possam se engajar também nessas doações. Em linhas gerais, eu acho que tem muitos caminhos a seguir, isso passa também, como eu falei, por mais educação nutricional, envolver o setor produtivo nesse engajamento do enfrentamento à fome, mas principalmente a gente ter, de fato, políticas públicas de alimentação e nutrição robustas, que sejam políticas públicas de Estado e que possam perpassar as mudanças de governo, sejam governos estaduais, seja o governo federal ou mesmo governos municipais. A gente tem alguns municípios no Brasil que têm agendas bem interessantes de segurança alimentar, com secretarias que levam até o nome de secretarias de segurança alimentar, com conselhos de alimentação escolar, com conselhos de segurança alimentar e nutricional no âmbito municipal. Se esses conselhos forem multissetoriais, tiverem a participação da sociedade civil, de agentes do governo e do setor produtivo, melhor ainda, então a gente acha que o caminho é esse. E como eu também ressaltei, a gente buscar mais diálogo com esses jovens empreendedores que estão aí lançando startups, food techs, aplicativos que conectam bancos de alimentos com o setor varejista, aproximar o produtor do consumidor por meio de circuitos curtos de produção e consumo e utilizar uma comunicação mais positiva para alcançar a mudança comportamental desejada. Eu acho que em termos de mudança comportamental não adianta tanto a gente falar do quanto se desperdiça, dos problemas do impacto ambiental do desperdício, mas tentar mostrar o porquê é tão bom desperdiçar pouco alimento, para que as famílias tenham mais dinheiro para gastar até com lazer, por exemplo, e também das possibilidades dela inserirem em suas dietas outros alimentos saudáveis, como novos sabores de frutas e hortaliças. Isso aqui é um convite que eu faço para as pessoas que nos acompanham, conhecer essa parceria que a Embrapa tem com o WWF Brasil. Tem um perfil no Instagram, @semdesperdiciobr, que vocês podem seguir. Temos essa página no Facebook, que não é tão atualizada quanto o Instagram, porque a gente também tem percebido que o Instagram hoje tem sido bem mais utilizado do que o Facebook. E os materiais dessas pesquisas que eu falei, a gente também disponibiliza na página semdesperdício.org/materiais. Fico agora à disposição para o debate, eu acho que eu consegui fazer a fala em 30 minutos. E, mais uma vez, foi um prazer dialogar com vocês hoje aqui. Muito obrigada, Gustavo, pela sua apresentação. Você traz dados assim alarmantes, né? Como você colocou no começo da sua fala, é um dilema moral, né? Como você muito bem colocou. E engraçado que eu tenho assim esse número que você cita do seu estudo, que é de 129 quilos por família, né, no Brasil. E assim, a gente imagina que a gente não tem esses dados, isso aí é de domicílio, mas as pessoas comem fora também. E esses dados da alimentação fora do lar é uma lacuna que nós temos que bater nessa tecla, principalmente nós nutricionistas, né? Então, é bem alarmante os dados. Eu vou passar a palavra para a Michele. Eu acho mais interessante a gente deixar as perguntas para o final. A Michele faz a apresentação dela
E ao final a gente debate, dialoga, eu vi que tem gente com algumas perguntas, e a gente deixa para o final, tá certo? Muito obrigada, Gustavo. E eu chamo agora a nutricionista Michele Medeiros, que é nutricionista do restaurante universitário, da nossa UFRN. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer às professoras Larissa e Priscila pelo convite, agradecer por estar participando com o professor Gustavo, né, que tão brilhantemente explanou dados, como você mesma disse, Larissa, alarmantes. Então, as pessoas, eu não sou professora, não tenho essa oratória linda como as meninas e o doutor Gustavo, mas eu venho aqui trazer um pouquinho da minha experiência no RU, mostrar para vocês o que a gente vem fazendo lá para tentar minimizar essas perdas e esses desperdícios. E, enfim, eu espero poder contribuir um pouquinho aí. Vou precisar da ajuda da nossa parceira Priscila, porque eu não sei trabalhar nessa plataforma, e ela vai passando aí a minha apresentação, que eu intitulei como Perdas e Desperdício no Restaurante Universitário. Então, para quem não conhece o RU, pode passar, Priscila. Eu vou fazer um resumo, sim, uma apresentação geral sobre o que é o restaurante, falar um pouquinho da equipe técnica, das nossas unidades, e aí a gente entra mais especificamente no assunto de perdas e desperdício, né, na situação mundial e no Brasil, que tão bem falou o doutor Gustavo, e nas ações sustentáveis que o RU tem feito já desde a década de 90. Pode passar. Pode passar, Priscila. Isso. Então, o restaurante universitário, para quem não conhece, ele é uma unidade meio da universidade, né, da UFRN, que está subordinada à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e que é financiado com recursos do PNAES, né, do Plano Nacional de Assistência Estudantil. O RU ele tem como objetivo principal atender aos estudantes, principalmente aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica, ofertando uma alimentação saudável, completa, harmônica, adequada às necessidades nutricionais e aos hábitos alimentares regionais desses usuários, segura em relação à higiene e que se ajusta aos limites financeiros que nos são impostos. Pode passar. O restaurante universitário, ele é uma unidade uma unidade de alimentação e nutrição do tipo institucional, né? Tem um serviço de autogestão, um serviço próprio, tem uma produção centralizada e uma distribuição mista. Diariamente, nós fornecemos uma média de 4.500 refeições que estão distribuídas entre de jejum, almoço e jantar. Pode passar. Para que a gente consiga atender de forma satisfatória as nossas unidades e o nosso público, o RU ele conta com uma equipe técnica formada por 10 nutricionistas e uma técnica em nutrição, e um quadro de funcionários estatutários e terceirizados que totalizam 86 colaboradores, né? Dentre eles cozinheiros, auxiliar de cozinha, copeiro, motorista, SG, que são a nossa equipe de apoio. O RU ele apresenta, né, ele tem 3 unidades: a unidade central, que é a unidade onde ocorre o processo produtivo, né, todo o processo produtivo, que também tem um refeitório; o RU da biomédica, que é uma unidade apenas de refeitório; e o RU tecnológico, que também é uma unidade de refeitório. É o nosso mais novo refeitório, né, ele também foi construído no campus central. Falando um pouquinho de perdas e desperdícios, né, bem assim, de uma forma bem resumida, porque o professor Gustavo já explanou tão bem, né, a perda de alimentos, segundo a FAO, é aquela
diminuição na quantidade e na qualidade dos alimentos nas fases de produção, pós-colheita, armazenamento e transporte desses gêneros. E o desperdício é a perda ocorrida já na fase final da cadeia alimentar, já na fase dos varejistas, dos serviços de alimentação e dos consumidores propriamente dito. Pode passar. Então, de acordo com a pesquisa realizada pela ONU, como o professor já mostrou também, 931 milhões de toneladas de alimentos foram desperdiçados no ano de 2019, que corresponde aí a aproximadamente 17% do total de alimentos disponíveis a esses consumidores, que não destoa muito no Brasil, né? A situação no Brasil é bem parecida, aproximadamente 10% dos alimentos colocados à disposição dos consumidores também foram desperdiçados. E isso é um dado alarmante, né? Principalmente, como a gente já ouviu, quando a gente relaciona com a situação da fome mesmo, né? Da insegurança grave, segurança alimentar grave, como a gente vem vendo se ampliar nesses 2 últimos anos com a pandemia do Covid. Então, segundo a FAO e segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, cerca de 811 milhões de pessoas passaram fome no ano de 2020. E como o professor bem disse, isso é um dado gritante, um dado que a gente precisa pensar muito nas políticas para reverter essa situação, né? Pode passar, Priscila. Pode passar, Priscila. Então, mas quando a gente fala de desperdício dos alimentos, né, eu queria que vocês pensassem também como algo que não reforce só a insegurança alimentar, né, não, que a gente pensasse no desperdício de uma forma global, de uma forma que ele pode agravar as gerações futuras, né? Os impactos que são causados por ele, que a gente pensasse não só o impacto social, o impacto de geração de fome, mas os impactos econômicos ambientais substanciais que eles causam, os desperdícios de uma forma global, não só de alimentos, o que eu estou querendo dizer. Então, o índice de desperdício de alimentos de 2021, ele sugere que 8 a 10% dos gases do efeito estufa estão associados a esse enorme número de alimentos desperdiçados. Portanto, como o professor bem falou, para a gente reduzir esse desperdício de alimento, seja em âmbito residencial ou institucional, a gente tem que enfrentar um desafio grande, que é encontrar esses dados reais, né? E para que a gente consiga isso, a gente precisa aumentar os nossos esforços, a gente precisa agir com responsabilidade, pensar em um consumo sustentável, em um descarte consciente, e só assim a gente vai conseguir alcançar a meta 12.3 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Pode passar. Acho que a gente está tendo um probleminha, né, na passagem, Priscila. Só um pouquinho, gente. Oi, Michele. Oi. Eu sempre estou atenta aqui à sua apresentação, eu fico passando, mas tem um delay e às vezes ele não passa. Mas eu vou aqui voltar, só entrei porque eu não consegui te avisar que estava tendo esse delay. Só um momentinho, pessoal. Vamos lá. Continuando, então. Pensando no desperdício de alimentos em unidade de alimentação e nutrição, eles podem ocorrer ao longo de todo o processo produtivo, desde o recebimento lá do fornecedor até a distribuição das refeições aos comensais.
E levando em consideração o tema de sustentabilidade, que é o que a gente vem escutando tanto falar nesses últimos tempos, na destruição do meio ambiente, na fome, no efeito estufa, na camada de ozônio, enfim, tudo isso que a gente vem ouvindo, né? A gente precisa agir de alguma forma. Então, pensando na sustentabilidade, devem ser avaliadas também dentro dessas unidades de alimentação e nutrição os seus diversos tipos de desperdício, né? Os desperdícios com água, com energia, com material de limpeza, com descartáveis, enfim, todos os tipos de desperdício devem ser levados em consideração. Pode passar. E assim, né, visando mitigar os impactos desses processos dentro das unidades, as UANs devem adotar práticas que promovam a redução dos seus diversos desperdícios. E é com esse objetivo que o restaurante universitário vem trabalhando desde a década de 90, né, almejando tornar-se, quem sabe, num futuro próximo, um RU sustentável. Pode passar. Eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho das ações, né, que a gente vem realizando, como eu disse, desde a década de 90. Infelizmente, eu não consegui algumas fotos para que vocês pudessem entender um pouco, mas o que eu consegui está aqui e a gente vai conversando, podem fazer pergunta, o que eu puder esclarecer no momento das perguntas, eu farei. Mas o primeiro momento de pensar realmente no ambiente, pensar nessa sustentabilidade, pensar nas gerações futuras, surgiu lá na década de 90, quando a primeira ação foi a substituição do uso do diesel, das caldeiras, né, que na época eram utilizadas, por gás com efeito de petróleo, né, o atual GLP, como fonte de energia térmica, visando, entre outros motivos, a redução da emissão de poluentes na atmosfera. A partir daí, os pensamentos das gestoras, das nutricionistas da época já foram se ampliando, né? A gente começou a pensar e ver e avaliar o desperdício do alimento em si, né? O RU utilizava os bandejões de inox, que tem uma foto para vocês aí, e a gente viu que o resto nesses bandejões eram bastante consideráveis. E a gente passou um pensamento de por que não substituir por pratos, né? Para que a gente pudesse tentar, sim, minimizar esse desperdício, né? Diminuir, fazer com que os comensais se alimentassem dentro de uma educação nutricional, né? Numa quantidade que lhe atendesse satisfatoriamente e que não tivesse restos em seus pratos. Então, aí a gente substituiu os bandejões, né, de inox pelos pratos de porcelana e também fizemos alterações no sistema de distribuição da refeição, que antes todas as preparações eram porcionadas com porções padrões, que também levavam ao desperdício. A gente mudou para o autosserviço, com o intuito de proporcionar, além da liberdade de escolha do alimento que eles queriam consumir, escolha da quantidade também desejada, né, e fez com que a gente tivesse uma redução considerável desses restos nos pratos. Além dessas alterações, a gente também tem que pensar na sustentabilidade com as aquisições de equipamentos, né? Aquisições de equipamentos que utilizem, que tenham uma economicidade de energia, que nos façam utilizar alguns produtos que causariam danos ao meio ambiente, como o caso do óleo refinado, né, que nas frituras ele tem o seu consequente descarte no ambiente, e assim a gente fez a aquisição de alguns equipamentos, como os fornos combinados, e eu não coloquei aqui, mas a gente também adquiriu nessa mesma época um ultracongelador, para que a gente pudesse fazer o resfriamento rápido e o reaproveitamento das sobras limpas dos alimentos não utilizados. A outra... Não, Priscila, volta lá, ainda faltou uma. Na anterior, eu ainda falava sobre a suspensão do fornecimento do copo descartável, né? A universidade, junto com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, fez uma campanha bem grande, né? Uma campanha ampla com os alunos,
com os nossos usuários para que a gente pudesse não mais fornecer os copos descartáveis e que cada um levasse o seu copo, a sua garrafa, sua garrafinha. Na época, a Pró-Reitoria fez a distribuição de umas canecas, né, um número bastante considerável, infelizmente não para todos, mas para os alunos residentes, principalmente, distribuiu essas canecas para que a gente pudesse minimizar o impacto desses copos descartáveis na natureza. Pode passar. Dentre as ações que a gente tem com mais eficácia, vamos dizer assim, de comportamental, né, de agir no próprio usuário, né, de tentar mudar o comportamento do usuário, não só no restaurante universitário, mas que ele leve esse conhecimento para a sua casa, a gente tem a realização das campanhas educativas contra o desperdício de alimentos e recursos naturais, e que a gente realizava anualmente, né? Nesse momento da pandemia, com o trabalho remoto, a gente pôde desenvolver alguns trabalhos, algumas análises dos nossos procedimentos, e a gente viu que, se nós intensificarmos essa conscientização, reduzindo a periodicidade da realização dessas campanhas, a gente consegue um resultado mais considerável, né, e mais consistente do desperdício, né, que no próximo slide, Priscila, é um videozinho da campanha de 2017, é bem curto, só são 3 minutos, eu queria que você colocasse aí para o pessoal ver como foi a nossa campanha, e daí a gente conversa depois. Vocês estão conseguindo ouvir? Porque eu não estou. Eu estou vendo aqui no chat, Priscila, que o vídeo está saindo sem áudio. Não sei por quê. Pode continuar sem o vídeo, e eu dou uma geral do que ele tratava. Para a gente não atrasar. Continua sem áudio, Priscila, não tem problema, eu continuo aqui. Então, nesse vídeo, a gente estava só mostrando, eu só queria mostrar para vocês a campanha que foi realizada em 2017, uma campanha onde no almoço a gente tinha uma média de resto dos pratos dos comensais pesando em torno de 130 quilos, e no jantar em torno de 60, 70 quilos. E com a ação dessa campanha, a gente conseguiu uma redução de quase 50% em ambas as refeições, totalizando quase que diariamente 130 quilos de alimentos deixaram de ser desperdiçados. Agora, infelizmente, como eu disse, essas campanhas, eu falo isso no vídeo, essas campanhas, a consciência das pessoas tem um prazo de validade muito curto, né? Passado 2, 3 meses da campanha, os desperdícios voltam a crescer. E a gente precisa intensificar essa conscientização, né? Intensificar
da necessidade de reduzir esse desperdício de alimento. E é o que a gente vai tentar fazer no retorno das atividades presenciais do RU, no retorno do atendimento aos usuários, de fazer essas campanhas com intervalos menores para que a gente consiga manter esse índice, né, esse número tão gritante de 130 quilos, a gente consiga manter ou até diminuir dos 85, que era o que a gente estava antes. Priscila, se você quiser passar aí, eu já dei uma geral do vídeo, tá? Pronto. As campanhas, como eu estava falando, elas visavam mais o público externo. Internamente, nós também temos os desperdícios, né, do próprio processo produtivo das refeições, né? E a gente realiza as capacitações com os nossos colaboradores visando essa redução, não só do alimento, mas, como eu disse, da água, da energia, dos descartáveis utilizados, do material de limpeza, do material de expediente, tudo tentando reduzir os impactos que a gente possa causar ao meio ambiente e tentando deixar as gerações futuras usufruírem um pouco melhor desse país, né, desse mundo. Pode passar. No vídeo da campanha, a gente também falava que esses nossos desperdícios, a gente tem uma parceria com a Escola Agrícola de Jundiaí, e eles têm um programa de alimentação animal, né? Eles trabalham com essa criação, a suinocultura principalmente, então eles fazem um recolhimento desses restos, né, desses resíduos orgânicos, para que possam ser utilizados na composição da ração animal. Só que a gente viu que internamente existem vários resíduos, vários perdas, desperdícios, vamos dizer assim, que podem ser reaproveitados, né? A casca dos alimentos, a casca das frutas, as sementes, e são coisas que a gente está tentando implantar, né? Novas preparações com o aproveitamento integral desses alimentos nos nossos cardápios. A gente já fez teste com algumas preparações, antes mesmo da pandemia nos atacar, e estamos agora com um projeto, a nossa equipe está trabalhando com busca de preparações, estudos, para que a gente consiga implantar também no nosso retorno. Dentre diversos trabalhos que foram desenvolvidos durante essa pandemia, né, durante o nosso trabalho remoto, a equipe, elas desenvolveram o trabalho de identificação das pegadas hídricas, das pegadas de carbono e ambiental das preparações servidas, e em parceria com o DENUT, né, com as professoras Priscila e Larissa, a gente está aí para desenvolver o nosso plano de gerenciamento de resíduos também. Pode passar. Fora essas já apresentadas, a gente tem a separação do lixo orgânico do inorgânico, que é o que a gente conseguia fazer, mas a gente também já tem um projeto pronto de implantação real da coleta seletiva, também no nosso retorno. A gente tem a utilização dos papéis para rascunhos, né? Então, papéis que só têm uma face utilizada, a gente mantém eles na unidade para a utilização da segunda face. A gente tem a utilização de caixas plásticas, né, as caixas de armazenamento dos alimentos, quando elas não têm mais condições de serem utilizadas dentro da unidade com o fim de armazenar os alimentos, a gente reutiliza na jardinagem. A gente também tem aí, como vocês podem ver nessa foto, um saco cheio de saquinhos dentro, são os sacos de arroz, feijão, flocão de milho, que a gente faz a doação para o setor responsável da universidade, para que possa fazer o plantio das mudas, para que possa serem feitos, né, os plantios das mudas. E fora isso, a gente também tem a utilização de embalagens reaproveitáveis, né, como, por exemplo, os baldes de margarina, que nós utilizamos margarinas de 15 quilos, a gente utiliza esses baldes para a higienização da própria unidade. Pode passar.
Então, gente, eu acho que eu corri um pouquinho, né? Até porque eu estava na intenção de que o vídeo rodasse, mas eu acho que deu para explicar um pouco do que a gente faz no RU, né? A gente tenta fazer a nossa parte. Eu espero que as pessoas se conscientizem dessa necessidade, que a gente possa, no futuro, estar aqui discutindo novamente outros assuntos, ou então a redução de desperdício, né? Que ela tenha ocorrido de fato. Eu deixo aqui os nossos contatos, né? O site do RU, as redes, as mídias sociais, para quem tiver o interesse de acompanhar. Lá a gente também trata desses assuntos de sustentabilidade, de desperdício, de receitas, de reaproveitamento. Enfim, é isso. Me coloco à disposição aí para o que for preciso ainda. Obrigada a todos. Obrigada, Michele, pela apresentação, bem alinhada a apresentação do Dr. Gustavo, né, com a apresentação de dados referentes a perdas e desperdício de alimentos, né, tanto no Brasil como no mundo, né, alguns dados bem semelhantes, né, mostrando o quão é difícil mensurar, de fato, né, diante de toda a cadeia produtiva, né, mensurar perdas e desperdício de alimentos. E aí mostrando fotos, né, que eu espero, como você colocou na sua fala final, que a gente no futuro não precise mais mostrar essas fotos, né, de pratos, né, sendo retirados, né, uma boa quantidade ali de comida, né, sendo jogada no lixo, inúmeros desperdícios, né, muitos alimentos ali, muitas vezes em boas condições, que estão ali sendo desperdiçados, né, e aí onde a gente pode atuar para evitar, né, que eles se percam, né, como o Gustavo falou aí da validade e tudo mais, critérios de armazenamento, a gente vai discutir um pouco mais no debate, mas eu fiquei até impactada com algumas fotos, e que se a gente pôr no Google, né, se colocava desperdício de alimentos, aparece muita coisa, então, que a gente não precise mais ver isso, né. E aí, ao final, né, colocando as ações do nosso RU, as ações sustentáveis, nosso RU, né, um espaço de ensino, né, e de aprendizado, e um campo, né, de pesquisa científica, né, o nosso grande parceiro nas pesquisas é o nosso RU, e nós temos muito orgulho, né, de toda a equipe de nutricionistas e colaboradores, e também orgulho das ações que vocês desenvolvem, né, e no âmbito da sustentabilidade é um grande diferencial nosso RU, né, já tivemos falas até de pessoas de outros estados, né, que visitaram o nosso RU e comentaram, né, sobre a organização e sobre a atuação, né, dentro das ações sustentáveis, né, que inclusive é uma das atribuições do nutricionista dentro da alimentação coletiva. Então, agora eu vou chamar aqui a professora Larissa, o professor Gustavo, doutor Gustavo. Vocês têm que ter um pouquinho de paciência, que a situação às vezes dá um delay. E o microfone de vocês agora. E aí eu passo a palavra para a Larissa, para a gente começar o nosso debate, né? Eu vi que o chat está bem movimentado. E aí, Lara, eu tenho algumas perguntas também, algumas eu vi que são semelhantes algumas dúvidas do chat. E aí, no decorrer é bom que a gente está bem alinhado, né, nesses receios, né, nesse desafio que é combater, né, desperdício de alimentos e fome, atender a esses ODS. Então, acho que a gente está em consonância aí nas discussões e vamos iniciá-las. Vamos lá, Pri.
Bom, queria agradecer sua apresentação, Michele. O RU, né, nosso espaço de experimentação sempre aberto, e eu acho que as unidades de alimentação tinham que ampliar mais essa visão, porque a gente tem muita carência de dados, e às vezes é por uma dificuldade até que a gente tem de entrar, né, nos locais. Então, assim, o RU aqui, reconhecido no Brasil todo, né, é uma fonte de dados. E eu estava olhando aqui as perguntas, eu vou começar aqui com uma que foi para o doutor Gustavo, mas depois eu já emendo aqui que eu quero escutar também a Michele. Gustavo, perguntaram aqui, e você na sua fala já respondeu, mas pode ser que alguém tenha chegado depois, né? E eu acho que a gente deve retomar isso. A Sheila pergunta se existe algum plano ou política pública para incentivar a doação desses alimentos que poderiam ser desperdiçados, né? E aí eu já faço o gancho aqui para você comentar sobre a Lei 14.016, que você já comentou, né? E depois passo aí a bola para a Michele para falar, né, sobre um ponto abordado aqui pelo Alisson, que ele pergunta se o RU faz essa doação de excedentes de produção, né? Então, vou passar para o Gustavo e depois a gente retoma com a Michele. Obrigado, Larissa. Então, assim, respondendo a pergunta, a questão das doações de alimentos ganhou uma força no Brasil em termos de legislação com a aprovação dessa lei 14.016 de 2020. Então, hoje o doador do alimento pode se sentir, vamos dizer assim, mais tranquilo, seja um varejista pequeno ou grande, em doar para o banco de alimentos, que ele não será penalizado. Então, é legal doar alimentos no Brasil, mas o que a gente sente é que algumas outras ações paralelas, além da legislação, precisam ser tomadas para que, de fato, haja esse incremento nas doações. E uma das questões bem importantes é que os municípios tenham meios para que a doação, de fato, ocorra, como, por exemplo, bancos de alimentos, uma rede de bancos de alimentos sólida. E aí eu citei o caso do Mesa Brasil do SESC, que funciona muito bem, e que pode ter mais capilaridade. Então, em linhas gerais, é isso. E tem diversos outros projetos de lei no Congresso, que tem inclusive um amigo no Senado, o consultor Marcos Peixoto, que ele fez um levantamento, tem mais de 20 projetos de lei no Senado, que tratam também de doação de alimentos e outras questões, e alguns deles são bem interessantes e que precisam continuar merecendo nossa atenção para que a gente tenha uma legislação mais moderna quanto a isso. Michele, perguntaram aqui se o RU faz essa doação, né? Essa lei de 2020, quando ela foi publicada, o RU já tinha parado suas atividades, né? E assim, eu até vou pegar o gancho aqui da fala da Juliana, que ela comenta que o programa Banco de Alimentos só recebe doações de algumas feiras aqui em Natal, né? Que as redes varejistas, os grandes supermercados não fazem a doação do alimento in natura, que seria o ideal. E aí eu comento aqui uma visão muito particular minha, que eu acho que a gente devia incentivar muito essa doação. A gente tem hoje estagiários, inclusive, de nutrição nas grandes redes de supermercado, e esse link da doação de alimentos in natura, né, de gêneros alimentícios não perecíveis para esses bancos de alimentos é fundamental. Porém, a doação do excedente de produção dos restaurantes, e aí eu tenho meu pé atrás, né, a gente sabe que a lei veio dizendo que teriam que ser seguidos critérios higiênicos sanitários, mas eu acho que a lei ficou muito frouxa. Eu acho que tem que ser melhor discutido isso, porque o ideal seria o serviço de alimentação realizar o seu planejamento adequado para não ter esse excedente de produção. E eu queria ouvir a sua experiência lá na RU, uma vez que alguém até perguntou aqui se vocês fazem esse controle de sobras, e pelo que a gente sabe, o RU ele tem como rotina diária fazer o cálculo do índice de resto em gestão, Michele. Então, eu queria ouvir você tanto sobre essa doação de excedente de produção, porque o RU vai reabrir, e sobre esse controle do desperdício de alimentos dos comensais no restaurante. Então, Larissa, a doação realmente a gente não faz, né? A gente tenta trabalhar o excedente de produção com reaproveitamento, na medida do possível, né? Daquilo que
que a gente fez todo o controle, a gente faz todo o controle de tempo e temperatura, para que a gente tenha uma garantia de que é possível reaproveitar aquela sobra limpa. Como você já disse, a gente tem essa prática diária de fazer o controle do resto, né? A gente tem tudo que é produzido, a quantidade que é produzida, tudo que é desperdiçado pelo comensal, a gente tem também em todas as refeições. E, como você disse, a lei ela ainda precisa ser muito bem estudada pelas instituições, né, públicas, principalmente, e ela precisa ser muito bem revista alguns pontos para que a gente tenha uma garantia de segurança da instituição para essa doação do alimento pronto, né? A gente não está dando in natura como seria os supermercados ou outras empresas privadas. Então, são coisas que precisam ser ainda muito bem estudadas, até pela gente mesmo, para a gente poder compreender a lei de fato e poder fazer a coisa da forma certa. Mas o que a gente vem tentando fazer é trabalhar com um planejamento mais fidedigno com relação ao nosso atendimento, é tanto que a gente não trabalha com planejamento mensal, a gente trabalha com planejamento semanal e com um planejamento baseado no atendimento da semana anterior, né? Já que a gente tem uma flutuação de atendimento, a gente tem uma média de atendimento de um almoço de 2.500 a 2.700 pessoas, mas a gente tem flutuações ao longo dos dias da semana, então a gente procura avaliar muito criteriosamente o atendimento na semana anterior para propor a demanda de atendimento da semana seguinte, visando exatamente não produzir de forma excessiva. Obrigada, Michele. Eu me lembro muito bem quando vocês fizeram a troca do bandejão de inox para os pratos. Teve polêmica, teve, né, aluno fazendo campanha, dizendo que não ia dar certo, e deu, né? Eu acho que vocês deviam, inclusive, divulgar mais. E eu queria saber se vocês têm dados, assim, do antes e o depois, dados dessa diminuição do índice, do resto de gestão, do resto do comensal, do prato do consumidor que vai se alimentar, vai almoçar ali na RU, antes e depois dessa mudança. Vocês têm alguma coisa? Então, isso foi uma coisa que eu estava conversando com Kátia, que é a gestora anterior a mim, né? No momento de montar a minha apresentação de hoje, porque, como eu disse para vocês, não é uma coisa que me agrade muito esse momento assim, público, né? Eu prefiro ficar ali nos bastidores. E a gente começou a tentar buscar alguns dados, né? E a gente viu quanto a gente não tem memória. E que a gente precisa fazer um trabalho de memória do RU, um trabalho desses dados anteriores, né? A gente vai modernizando, a gente vai mudando alguns procedimentos e os dados anteriores terminam se perdendo ao longo do tempo. E a gente, na nossa conversa ontem mesmo, a gente decidiu, sim, vamos tentar fazer essa memória, porque, sendo bem sincera para você, eu não consegui achar dados anteriores, né, dados da época do bandejão. Talvez a gente encontre, mas ao longo do tempo isso tudo vai se perdendo, é mudança de um computador, é mudança de um disquete para um CD, de um CD para um pendrive, de um pendrive para um HD, enfim, a modernidade vai chegando e a gente vai deixando muita coisa ao longo do tempo sendo perdida. E, infelizmente, com relação ao bandejão, eu não consegui nenhum dado para trazer para vocês, mas sei que foi um momento também que eu estava chegando ainda como bolsista no RU, né, ali por volta do início dos anos 2000, e a gente sabe que era um desperdício superior ao que a gente tem nos pratos, né? Sabe que foi uma discussão, até porque tudo no restaurante universitário levanta muita polêmica, mas a gente sabe que, apesar de 2017, 2015, ali 2013, quando a gente começou as campanhas, a gente tem um número considerável de desperdício, né, de 150, 130 quilos, com o bandejão, com certeza, era
bem no mesmo patamar, assim, não vou dizer o mesmo valor, porque a gente tem que fazer o proporcional de atendimento da época do bandejão para o que a gente tem atualmente, mas em termos percentuais era mais elevado. Sim. Que a gente conseguiu diminuir com essas duas formas de mudança, que foi o prato e a forma do autosserviço, né? Que quando a gente tem uma porção padrão e tudo sendo porcionado, eu não como, por exemplo, a porção que a gente fornece de 330 gramas de uma coxa com sobrecoxa de frango, mas era essa porção dada, né, para qualquer pessoa que passasse. Então, quando a gente põe o autosserviço, ela tem a opção de escolher o que ela quer comer e a quantidade que ela quer. Então, isso também colaborou muito com a redução desse desperdício. Sim. E assim, a sua presença aqui é muito importante, Michele, é necessária, né? Porque vocês, e olha assim, você está falando de uma lacuna de dados, e pelo que a gente conhece de serviços de alimentação, o RU é um dos locais que mais tem dados. E aí eu já estou lembrando agora do relatório, que eu queria até que o Gustavo falasse um pouquinho mais, aquele relatório de 2021, Gustavo, que eu procurei, né? Eu fui olhar os dados para ver se tinha do setor de food service. E a gente tem uma lacuna aqui no Brasil, a gente não tem dados, né? Então, assim, a gente precisa incentivar os serviços de alimentação, os responsáveis a ter esse cálculo, esse peso, ter esse controle. Independente de percentual, a gente tem lá aquele percentual que é considerado ideal, eu acho que a gente deve esquecer esse percentual considerado ideal ou não, e cada serviço ter o seu próprio controle para saber se está diminuindo, que a gente quer que diminua o desperdício de alimentos ao longo do tempo. E, infelizmente, a gente vê os serviços de alimentação ainda hoje sem o menor controle, né? Mesmo os serviços de alimentação institucionais, a gente vê sem esse controle, e isso é muito importante, né? Você quer falar um pouquinho, Gustavo, sobre o relatório? Eu queria fazer um comentário sobre a fala da Michele. Ela citou esse desperdício de 130 quilos. Isso aí é por dia, por semana? Como é? 130 quilos, 150 era o desperdício de almoço. Em média de 3 mil almoço na época, por dia. 2017, por dia. E a gente precisou, foi um momento bem gritante do desperdício, a gente precisou agir, né, com uma campanha mais impactante. A gente fez, diariamente mostrava o quanto tinha sido desperdiçado naquele dia, a gente fez volumes de pratos para mostrar quantas pessoas poderiam estar comendo com aquele quantitativo desperdiçado, e foi uma coisa bem impactante já para que as pessoas pudessem ter um pouquinho de consciência, né? Mas nessa época aí ainda era não era autosserviço, era o bandejão. Não, professor, já era o autosserviço, já era prato. Esse dado é o dado de 2017, né? Que foi o momento que a gente chegou assim num pico já depois da mudança. E desse montante aí de 130 quilos desperdiçado, você diria que a maior parte é o quê? Arroz, é feijão, é proteína, é salada? A maior parte é arroz e feijão. Tem proteína também, principalmente no dia de frango, né? Tem essa quantidade significativa, mas a maior parte é sim arroz e feijão. Então, se o autosserviço já tinha começado e mesmo assim ainda tem a ocorrência desse desperdício, aí tem que, de fato, ter campanhas de comunicação, de conscientização. É um problema comportamental. Um problema comportamental. Larissa, você tinha me perguntado sobre o relatório da ONU Meio Ambiente, não é isso? Sim, sim. De fato, como você falou, a maior lacuna de dados quando a gente avalia a América Latina está em food service, né, em serviços de alimentação, tem muito poucos dados, e também muito poucos dados no desperdício que acontece no varejo, assim, nas redes de supermercados também, né? O Brasil tem a Associação Brasileira de Supermercados, que é uma instituição grande, bem organizada, que já faz há mais de 10 anos uma pesquisa de mensuração de perdas, mas eles não divulgam todos os dados, né? Então é importante que a gente tenha dados e também estandardizar dados uniformes, que os países usem a mesma metodologia para a gente ter base de comparação e obviamente, para a gente ter séries históricas, a gente também precisa fazer séries históricas com uma metodologia já validada. E é esse o desafio hoje, da gente validar essas metodologias, esses indicadores
de mensuração. Eu estou falando mais de varejo e consumo, para que a gente possa começar uma série histórica. Obrigada, Gustavo. Nesse relatório, né, inclusive só complementando a fala, né, do Gustavo, inclusive nesse relatório ele cita que esses dados eles são muito superestimados, pode ser até o dobro do que se tem, né, de dados mensurados, né? Então, pela dificuldade realmente de mensuração, de padronização, né? Então, a gente vê muitos artigos publicados nessa temática de desperdício de alimentos, mas de forma local, né, em poucas UANs, e cada um faz de talvez uma maneira diferente, a gente não consegue ter dados também unificados a nível da alimentação coletiva, né? Gustavo, tem mais alguma previsão de pesquisa nessa área para envolver o setor de food service, os restaurantes? No âmbito desse grupo de trabalho da ONU Meio Ambiente, a missão, vamos dizer assim, uma das missões do grupo é sair com o delineamento de um plano de ação para mensurar desperdício em food services, em varejo e em residências. Paralelamente, tem um outro grupo trabalhando com as possibilidades de captação de recursos para essas pesquisas. O que a gente precisa também é ter mão de obra, pessoas interessadas, né, em fazer esse tipo de mensuração. Eu estou aqui com minha filhinha de 2 anos querendo participar da live. E eu aqui com o vizinho fazendo obra, né? Não sei se... Lara, tem uma pergunta, um comentário a respeito da fala de Gustavo na apresentação, que colocou os circuitos curtos, né? E aí eu também gostaria de ouvir a Michelle nesse sentido, que nos faz remeter, né, às nossas UANs, né, com as compras públicas, né? Então, privilegiar os produtores locais, né, os alimentos da biodiversidade local, né? Então, de que forma essas compras, né, elas podem ser mais sustentáveis, né, privilegiar esses pequenos circuitos e facilitar a rastreabilidade de alimentos, né, porque é um dos nossos grandes problemas na pesquisa, quando a gente vai avaliar compras, é essa rastreabilidade, né, justamente porque esse circuito, ele é imenso, né, a gente às vezes não consegue nem chegar a conhecer de onde veio, né, a origem de fato daquele alimento. Então, eu queria ouvir um pouquinho do Gustavo e da Michelle sobre esses circuitos curtos e as compras públicas, né, as compras de alimentos. Michelle, você quer começar? Pode ficar à vontade, Gustavo. Por exemplo, quando a gente pensa no Programa Nacional da Alimentação Escolar, que é uma política pública muito robusta, um programa bastante abrangente, presente em todo o Brasil, 30% das compras do PNAE, por lei, tem que vir dessa agricultura familiar. Isso é muito importante porque fortalece os pequenos e médios agricultores e, de certa forma, fortalece também circuitos curtos, porque, idealmente, o Rio Grande do Norte, por exemplo, para a alimentação escolar, o programa de alimentação escolar do Rio Grande do Norte, esses 20% teriam que vir da agricultura familiar aí. Então, é um programa que tem essa capacidade de fortalecer a agricultura familiar e também fazer com que alimentos produzidos localmente e preferencialmente da nossa biodiversidade estejam presentes na alimentação escolar. No caso aqui do Nordeste, é importante que os programas de alimentação escolar tenham, por exemplo, possam oferecer suco de caju, suco de mangaba, batata doce, macaxeira, cuscuz, inhame, etc., que a gente sabe que são alimentos cultivados aqui. Agora, a gente tem um desafio muito grande para fortalecer esses circuitos curtos, porque a gente sabe que as redes de EMATE, né, que fazem a assistência técnica, a extensão rural no âmbito dos estados, encontra-se muito enfraquecida. Então, um desafio para que a gente tenha circuitos curtos de mais fortes, de circuitos curtos de produção e consumo, é a gente transferir mais tecnologia para o pequeno e médio produtor, ter mais assistência técnica, isso aí depende da EMATE forte, e também tenha recursos, né, tenha financiamento com baixos juros para o pequeno e médio produtor, além do que a necessidade também de capacitá-los em gerenciamento para que eles possam se inserirem mais no mercado.
o que eu tenho visto que tem acontecido mais fortemente agora, nos últimos 3 anos, é uma conexão maior do consumidor urbano com os agricultores, né? Então, aí em Natal, de uns anos para cá, eu vi surgir aquela central de comercialização da agricultura familiar, que fica próximo à Ceasa. Sempre que eu vou a Natal, eu vou lá, é muito interessante, tem uma variedade de batata doces bem bacana, inclusive a batata doce é a Amélia da Embrapa, eu já vi por lá. Tem também o mel aí da Caatinga, né? Tem os queijos do Seridó, então isso é muito bacana quando a gente vê o pequeno agricultor conseguir ocupar espaços nobres, vamos dizer assim, nas cidades, ele estando mais próximo do consumidor urbano. Isso é muito bacana, e eu acho que esse é um movimento sem volta, os consumidores estão se conectando mais com os agricultores, às vezes até via grupos de WhatsApp, a gente também viu isso na comunidades de agricultores se organizando para vender diretamente ao consumidor urbano via grupos de WhatsApp. Isso eu acho que tende a ficar no pós-pandemia, e também isso é uma forma de reduzir o desperdício de alimentos, porque a gente está fomentando exatamente o circuito curto, então o desperdício que pode ocorrer em função do transporte longo do alimento, do uso da embalagem inadequada para transportar o alimento, ele termina sendo reduzido. Aqui em Maceió, onde eu estou no momento, eu trabalho na Embrapa Alimentos e Territórios, que é o mais novo centro de pesquisa da Embrapa, a gente ainda vê que há uma necessidade de fortalecer a agricultura urbana, periurbana, e essa produção de hortaliças mais próxima da cidade. A maior parte das hortaliças consumidas em Alagoas são produzidas em Pernambuco, em Vitória de Santo Antão ou em Garanhuns. Ontem mesmo nós tivemos um workshop com a Ceasa, com produtores, e a gente tem identificado alguns gargalos, e é uma necessidade a gente trazer mais o pequeno produtor para essa interação com o consumidor urbano. Tem ótimas praças aqui em Maceió que poderiam até ser usadas para fazer feirinhas orgânicas, como a gente vê que também tem acontecido em Natal e em outras cidades brasileiras. Em Brasília, onde eu morei por 15 anos, isso já é muito forte e se fortaleceu mais durante a pandemia. Então, a gente espera que a agricultura familiar no entorno das cidades seja fortalecida, até como forma da população poder ter mais acesso a um alimento mais fresco e mais saudável. Só para comentar aqui essa fala, realmente para fortalecer esses circuitos curtos, né? Esse fortalecimento da Emater foi muito bem pontuada pelo Gustavo. A gente vê aqui, Gustavo, isso falando de gestão dos restaurantes, né? Falando como nutricionista, como as pessoas que têm essa dificuldade de realizar essa compra da agricultura familiar, justamente pela falta de infraestrutura que, às vezes, esses produtores têm, né? Então, assim, é necessário esse fortalecimento, esse diálogo, né, com cursos de formação, com investimento para eles terem equipamentos, né, para evitar esse desperdício de alimentos, para eles poderem processar, beneficiar alguns produtos, como uma forma de agregar valor e também de diminuir o desperdício. Então, realmente, assim, é preciso investimento, né? Não tem como, é questão política, a gente tem que esclarecer as pessoas. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Enquanto pessoas que a gente estuda, a gente está na universidade, você está na Embrapa, então acho que é dever da gente estar falando para as pessoas sobre isso. Então, esses pequenos agricultores, eles precisam de infraestrutura. E aí eu estava me lembrando que o RU aqui, né, e a Michelle pode bem falar disso, foi o primeiro restaurante universitário do Brasil a ter compras de alimentos via chamada pública, que é esse instrumento que possibilita a aquisição de alimentos dentro das instituições públicas direto dos agricultores familiares, né? E eu lembro que teve muito problema no começo, né, Michelle? Porque não tinha quem fornecesse, e até hoje a gente vê. Falta fornecedor para produtos, para laticínios, para alguns produtos carnes, vem tudo de fora, né? Então, assim, a gente precisa realmente fazer ecoar essa nossa fala, essa nossa conversa, para as pessoas ficarem mais esclarecidas. Michelle, quer falar um pouquinho sobre a chamada? Exatamente como você falou, Larissa, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ela foi a pioneira, né, nesse processo da chamada pública, e infelizmente, até o momento, a gente não conseguiu ainda abater os 30%, porque a nossa grande demanda vem de produtos cárneos e produtos
cereais, arroz, feijão, que infelizmente a gente não tem na nossa região, né? A gente vem tentando ampliar nessa chamada pública que está em andamento agora, para chegar ao mais próximo dos 30% possível, porque a gente conseguiu inserir um alimento, farinha de mandioca, que também foi muito difícil ao longo dos anos aí, mas a gente já consegue hoje polpa de fruta, leite, bebida láctea, a farinha de mandioca, a parte carnes, infelizmente, ainda não consegue, porque a produção aqui é muito à base de peixe, e do peixe do tipo tilápia, que não tem uma aceitação boa pelos nossos comensais, e infelizmente fica difícil a gente conseguir chegar nos 30%. Além do que, como o nosso recurso é um recurso bem limitado, né, um recurso bem, a gente trabalha ali bem apertado, o valor, infelizmente, da agricultura familiar é um valor quase, chega para alguns itens ser quase 200% maior do que o de um pregão. A gente sabe que a gente vai estar ajudando por um lado, mas a gente vai estar prejudicando o andamento do próprio restaurante por outro lado. Então, em alguns momentos, a gente tem que pôr na balança se fomentar a agricultura local vale mais a pena do que a gente atender um número maior de alunos em vulnerabilidade. E a gente termina, em alguns momentos, tendo que não chegar nos 30% para atender um número maior de alunos que necessitam daquela refeição que está sendo fornecida pelo restaurante universitário. Mas a gente vem evoluindo ao longo desses anos, né? Esse ano a gente está a pretensão é gastar quase 500 mil, e isso já chega bem perto dos 30%, e vamos ver como é que vai ocorrer. Ela vai estar nos trâmites, né? Acho que ela deve estar sendo concluída em dezembro, para que a gente comece a utilizar 2022. Eu queria fazer só mais uma pergunta para o Gustavo, né, já que ele participa de tantos eventos nacionais, internacionais. Como você vê a meta 12.3, né, do ODS 12? Se há mais otimismo, pessimismo, né, porque parece algo tão distante, mas como a gente viu aqui nas apresentações e na discussão, é algo que está aqui, está na minha casa, está na sua casa, né, o maior percentual de desperdício de alimentos, segundo o relatório global, né, de índice de desperdício, está nas residências, né, seguido de serviços de alimentação e as demais cadeias. Mas, então está aqui, está batendo a nossa porta, né, então eu queria ouvir um pouquinho sobre essa meta 12.3 e a sua opinião desse andamento, se vai dar certo. É isso. Ótimo, Priscila. É interessante porque essa mesma pergunta que você está me fazendo, eu fiz semana passada num webinar da Embrapa, para 2 colegas pesquisadores da Embrapa. Um deles foi mais otimista e uma outra colega foi mais pessimista. Eu diria que eu sou realista. Então, a realidade hoje é que o mundo não está conseguindo avançar tão rapidamente para reduzir pela metade perdas e desperdício, principalmente o desperdício no final da cadeia produtiva, em varejo e consumo. Daí até a ONU, de uma maneira geral, ter focado em sistemas alimentares e ter organizado Acho que a transmissão, a internet travou agora um pouquinho. Voltou. Acho que travou um pouquinho, Gustavo. Bom, então eu estava dizendo que eu sou realista. A gente sabe que o mundo não tem avançado tão rapidamente quanto deveria para o alcance do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12.3, e a gente precisa, de fato, buscar inspiração nos países que têm conseguido alguns avanços, né? E eu acho que uma das fontes de inspiração diz respeito à governança, né? De como a gente criar estratégias nacionais robustas, com engajamento público e privado, quando eu falo público, de diferentes níveis de governo, participação do setor produtivo, para que a gente, de fato, tenha uma estratégia robusta sendo implementada.
nesses eventos que eu tenho participado, a estratégia mais recente que me chamou mais atenção foi a da Austrália, que eles lançaram uma grande plataforma nacional de combate às perdas e desperdícios. Tem um grupo engajado que tem 100% de dedicação a esta estratégia, criaram uma governança que é pública e privada, uma espécie de comitê multissetorial, que envolve desde o varejo de alimentos, indústria, e, óbvio, o governo de alguns estados e também o governo federal da Austrália. Então, eu acho que a gente tem que caminhar nesse sentido. Se, de fato, é uma prioridade para um país reduzir perdas e desperdício de alimentos, a gente tem que organizar melhor a governança, captar mais recursos e colocar as ideias em prática. E uma ação Cortou só um pouquinho no final da sua fala, eu acho. Mas eu acho que deu para entender. Vamos em frente. Deu sim. É isso mesmo, é isso mesmo. E aí é o que a gente leva a gente lá para o ODS 17, né? Que são as parcerias. Exatamente. Para poder alcançar tudo isso. Alguma mais perguntas, Lara? Eu vi, assim, muitos parabéns, elogiando a discussão, né? Isso, Pri, não tem mais perguntas no chat, não vi mais perguntas, muitos parabéns, né? As pessoas comentando, e eu digo a todo mundo que se tiverem a Mariana podem entrar em contato com a gente, né? E tanto lá pelo GEPAC, como o doutor Gustavo deixou também um contato, né, na apresentação, e qualquer outra dúvida pode entrar em contato com a gente. Só ler um comentário aqui da Mariana que eu achei pertinente, né? Nesse período de pandemia, muitos locais instituíram o uso de quentinhas, e isso pode promover o aumento do desperdício, né? Além da dificuldade de métodos de mensuração e avaliação. Realmente nós tivemos muitas UANs, né, institucionais que adotaram, né, esse sistema de quentinha, e aí mais ainda difícil, né, de mensurar esse desperdício. É isso mesmo. Eu quero agradecer mais uma vez a presença, né, de Michele e Gustavo. Eu acho que foi um evento excelente, né, de discussão e reflexão, né, para as nossas ações, e também de como nós podemos atuar, né, no âmbito, né, profissional, não sei se a maioria aqui é nutricionista, e de que forma, né, dentro dessa cadeia, porque em algum lugar a gente está dentro dessa cadeia, né, dentro desse sistema alimentar. Então, nós temos responsabilidades, né, inúmeras responsabilidades dentro desse combate, né, ao desperdício de alimentos, perdas e desperdício de alimentos. Então, eu vi que tem dúvidas sobre a lista de frequência, mas eu vou checar aqui o nome de todos que estão no chat, mas eu sei que alcançamos 55 visualizações, né, acessos, então, realmente, eu espero que tenha dado certo o link. A nossa IC colocou o link para vocês. E é isso, eu desejo um excelente final de semana a todos. Se alguém quiser falar alguma fala, alguma coisa. Eu queria só agradecer mais uma vez, e muita gente dizendo que não pôde entrar, mas vai ficar gravado, então tenho certeza, né, que essa conversa vai chegar a mais pessoas, né, e queria agradecer o Gustavo e a Michele mais uma vez. Obrigado, Larissa, Priscila, Michele, foi um prazer interagir com você hoje. Desejo sucesso aí ao GEPAC da UFRN. Estamos à disposição aqui na Embrapa Alimentos e Territórios. Um abraço a todos e bom final de semana. Obrigada também, professoras, professor Gustavo, também foi um prazer. E estamos à disposição sempre que necessário. O RU está lá aberto, de portas abertas, para continuar interagindo, né? E para que a gente possa ter mais papos como esse no futuro, quem sabe. Obrigada a todos e todas.